Hi friend, my name is Rosemary Harrington. I'm the founder for the Share Love Ministry. Our vision is to share the gospel, and we're here to share the God's words to you. The Bible says, Luke 10, the harvest is plentiful, but the workers are few. Today we have a guest speaker. Very honored to have our guest today. Please help the Share Love Ministry share this video because we want to share all of the nations, because it's a time we have to share God's words. It's about to not just say how much God's good, but let's go do what He put inside our heart. Hi, and welcome to Share Love Ministry. Today we have a guest speaker coming from Lady Portugal, Pastor Carlos Calheiros. Bem-vindo à página do Share Love Ministry. Hoje nós temos o nosso pregador, pastor Carlos Calheiros, de Lady Portugal, que vai estar nos trazendo a mensagem. Então, agora estarei passando este momento para o pastor. Pastor, bem-vindo. Welcome, Pastor. Muito obrigado. Eu quero cumprimentar a todos de uma forma precisa, a irmã Rosemary e também a nossa tradutora, a irmã Glaucia. I would like to welcome everyone and greet everyone in a precise way. Rosemary and our translator Glaucia. Muito obrigado pela oportunidade que é me dado de poder falar diretamente aqui de Portugal, nessa conexão rápida que é a internet. A todos os irmãos e senhores e senhoras dos Estados Unidos e de todo o mundo, onde esta mensagem chegar ao alcance dessa mensagem. Thank you for the opportunity to speak through the internet, which is a fast method of communication. And I would like to thank you, brothers and sisters, for watching, wherever this message may reach today. Bem sabemos que nesse tempo difícil, nesses momentos que o mundo tem passado, como é importante voltarmos a Deus através da mensagem pregada. And we are seeing in these difficult times the importance of returning to the preached word of God. Nós somos uma geração de pregadores da última hora. Precisamos exercer o nosso ofício com muita precisão. We are a generation of preachers who are called to preach at this last hour. É importante mais do que nunca chegarmos a Deus. E chegaremos a Deus através da palavra escrita, que é a Bíblia Sagrada. Like never before, it's very important for us to draw closer to God, and we will draw closer to God as we read the scriptures. Estaremos compartilhando de um texto para o elevo espiritual e para a edificação das pessoas que estarão nos assistindo a partir desse momento. And we will be reading from a scripture today that will nourish you spiritually, and that will also help you as we read today. Estaremos usando como texto básico no livro de Daniel, no capítulo de número 6, e o verso de número 3. We will be looking at Daniel chapter 16, starting on verse 3 today. E a palavra de Deus, ela vai dizer no momento aqui no versículo de número 3 o seguinte: Então mesmo Daniel sobressaiu a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito de excelência, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. We're going to be looking at Daniel chapter 6, verse 3, which reads, Then this Daniel distinguished himself above the governors and satraps, because an excellent spirit was in him, and the king gave thought to setting him over the whole realm. Quando observamos o cenário do que nós estamos vivendo nessa atualidade, And as I observe the scenario that we are living, the reality that we're in today, veio no meu coração a lembrança desse personagem bíblico chamado Daniel. I remember this personality called Daniel. E eu quero compartilhar com os irmãos, porque hoje estaremos abordando o seguinte tema: as nossas escolhas irão definir o nosso futuro. And the theme for today is
our choices will define our future. É bem verdade que nós temos o livre-arbítrio de escolha, escolher. Deus nos deu esse privilégio, essa oportunidade de escolher. God gave us the free will. He gave us the liberty to choose, and that is a gift that we were given. As nossas escolhas, elas vão definir o nosso futuro. As nossas escolhas, elas vão dizer o que seremos e o que teremos lá na frente. Our choices will define our future. It will define who we are and who we will be in the future. E observando o livro de Daniel, que está incluso entre os 4 maiores profetas da Bíblia, And as we look at the book of Daniel, that is inclusive among the 4 major prophets in the Bible, nós podemos observar que Daniel estava em um cativeiro que era a Grande Babilônia na época. we see that Daniel was part of an exile in Babylon at the time. Então, podemos observar aqui o cenário, que era um cenário de toda e qualquer libertinagem que alguém, porventura, pudesse ter e ser. So as we look at this story, we see that any liberty or freedom that a person could have was taken. Quando nós observamos o contexto sobre o que era a Babilônia, a gente iremos nos surpreendermos. And when we look at the context of referring to Babylon, it will surprise us. O rei na época, Nabucodonosor, ele na sua mentalidade, ele criou um reinado, o exaltando, o engrandecendo e fazendo dele um Deus. King Nebuchadnezzar at the time created a kingdom that he designed for himself, and it was all self-glorifying, self-seeking. It was all about worshiping himself as a god. E na verdade, Babilônia, ela teve um significado, porque este foi o propósito de massagear o ego e o orgulho humano. And Babylon has a meaning because it was designed to massage the human pride. Babilônia representa a luxúria, a idolatria, a promiscuidade, a leviandade, todo erro. Babylon represents our ego. It represents luxuries, materialism, immorality. E na verdade, Daniel, ele está cativo, ele está detido, ele se transformou um prisioneiro como tantos outros em Babilônia. And Daniel, like many others, he was a captive, and he became a prisoner, just like many others. E nós observamos que Daniel, como uma pessoa humano normal, um ser humano normal, um jovem, ele teve todas as chances e todas as oportunidades para viver uma vida em declínio. And Daniel, as a young man, he had a life filled with opportunities to live a life that would be declining away from God. Mas o interessante é que no meio de toda a proposta indecente que pudesse massagear o ego de Daniel, ele teve uma escolha. And among all the indecent propositions, Daniel had one choice. E foi essa escolha que veio definir o futuro dele e que veio trazer a recompensa daquilo que ele escolheu. And this choice defined his future and also rewarded him for the decision he made. É isso que é importante para esse momento. Observarmos que nós podemos escolher. E quando escolhemos certo, fazemos certo, acertamos certo e somos recompensados certos. So for the moment, our choices will define our future, whether we will be rewarded accordingly or if we will be blessed accordingly. No meio de todas e grandes propostas que pudesse massagear o seu ego, ele escolheu Deus. Ele foi uma pessoa de propósito. O propósito de Daniel era agradar a Deus em plena Babilônia. And in the midst of all the propositions that he had to walk away from God, he chose God, and that was his purpose. Humanamente falando,
todos poderiam tanto condená-lo, como também criticá-lo, ou achar que nada poderia acontecer, porque o mundo era gerado pelo sistema. A Babilônia, ela era movimentada pelo sistema. Ele foi de encontro com toda a proposta do sistema. And many may say that it doesn't really matter, but here's what I want to leave very clear, that the whole world at the time was generated, influenced by the Babylonian kingdom. But he chose to go against the ways of the Babylonians. O que é interessante que foi constituído no reinado presidentes, ou seja, os príncipes que estariam participando do governo na época de Babilônia. And at that time, the princes that were there were selected to be presidents, or the ones that would be the governing authorities in Babylon. Então era muito importante que as pessoas que representassem o reinado naquela época fossem pessoas de boa aparência, de uma boa reputação e de uma sabedoria, de um entendimento grande. Quanto mais tivesse mais sabedoria, mais elevado seria no reinado de Babilônia. So leaders for the Babylonian kingdom, they were of good appearance, they were highly educated, and they represented the country well. E na época o rei, ele dá uma ordem para que esses jovens fossem tanto instruídos como preparados com todo entendimento e com toda a visão babilônica, ou seja, para agradar o rei, para que o reino de Nabucodonosor crescesse de uma forma grande. And the king would make sure that all of these princes were taught and trained in the laws and legislative of the Babylonian kingdom so that they would represent the king. Na verdade, Dário ele queria uma constituição fortalecida. So what they wanted was to have a vision that was strengthened with the Babylonian rules. O mais interessante é que, na época, eram os 3 presidentes, e nesses 3 presidentes, Daniel estava incluído. And at that time, there were 3 presidents, and among the 3, Daniel was also included. Ou seja, estes príncipes, eles iriam estar representando todo o império na época. So these princes, the 3, would be representing the whole empire at the time. Então, como eles eram exilados, eles precisavam ter uma boa aparência, uma boa fisionomia, uma boa estrutura física, mental, psicológica, para que eles pudessem exercer com muita classe, com muita etiqueta, com muita preparação e com muita sabedoria. And because these were exiled princes, they had to demonstrate a good physical appearance, be well educated, well psychologically, to represent the nation. Para isso, era importante que eles vivessem alimentados com os manjares do rei. Ou seja, tudo aquilo que o rei via que era de bom, que trazia que era saudável, de uma boa aparência, também foi passado para esses príncipes na sua preparação para exercer o seu ofício. And in order for them to maintain their physical beauty, they were treated with the king's delights, or the meals that were offered to all the princes and the king at the time. É importante ressalvar que, como eles eram exilados, eles não tinham uma boa alimentação antigamente na sua nação, e para isso que eles precisavam, para terem uma boa aparência, passarem por esse processo de transformação através desse momento de alimentação saudável, uma boa alimentação, uma boa aparência em todos os aspectos. And because they were exiled, when they came into the nation, they did not show a good appearance. So therefore, they began to nourish and be nourished in order to have a physical beauty. Quando a Bíblia relata dos manjares do rei, ou seja, era a melhor alimentação. A alimentação ela tem um peso de transformação para que mentalmente, psicologicamente, aparentemente, fisicamente, as pessoas estejam bem dispostas para, com toda a sabedoria, exercer um ofício, principalmente naquela época.
And when the Bible talks about the delicacies of the king, it's basically saying that it's a nourishment that would have helped them mentally, physically, and also help them in the development so that that way they would be able to learn and be well, healthy enough to rule the kingdom. O impressionante e o importante é lembrarmos que no meio de toda essa proposta, Daniel, ele fez um propósito diante de Deus. And it's important for us to remember that in all the propositions that were offered to Daniel, he made a purpose, a commitment to God. É por isso que a Bíblia diz, no texto que nós lemos, que ele tinha um espírito excelente. And the Bible tells us that Daniel had the spirit of excellence. Com isso nós aprendemos que em meio à escravidão, ou mesmo que estejamos cercados por circunstâncias, nós podemos ter essa liberdade de expressão em Deus para que o próprio Deus se revele em cativeiro ou até em prisões. And even if we may feel like we are surrounded or trapped, it's important to realize that we have this spirit that allows us to have this freedom in God to do His will. Prisões, elas não impedem que possamos ter uma experiência pessoal com Deus. Prisons will not keep us from having a personal experience with God. Desta forma, nós percebemos que Daniel, ele teve uma escolha e tomou, através da sua escolha, uma atitude em agradar o seu Deus. In this manner, we see that Daniel had a choice, and his attitude was to please his God. O impressionante é que ele pede aos seus subordinados, aos seus superiores, que determinem que ele faça um propósito dos 10 dias somente bebendo água e comendo legumes e verduras. And Daniel asked his subordinates to give him 10 days where he would eat just vegetables and water and not the king's delicacies. É muito importante, em tempos de crise, ou em tempos de dificuldade, ou em tempos de situações que fogem do nosso controle, termos uma atitude diante de Deus, para que as coisas venham se alterar e mudar. It's very important for us in times of crisis to have a good attitude before God so that we can see things begin to move in our favor. E foi o que aconteceu em Babilônia, e através da escolha de um jovem temente a Deus. And this is exactly what happened in Babylon as a young man made choices before God. As pessoas começaram a criticá-lo na seguinte condição, achando que a aparência dele ia ser a mais fraca e que ele não estaria tão bem por conta da abstinência de manjares do rei, que era o sistema normal da época. And Daniel received criticism from others because they assumed that because he was not eating of the king's delicacies, that he would not demonstrate physical strength and physical beauty. É aí onde nós entramos com a seguinte palavra, propósitos. Quem vive uma vida de propósitos são pessoas que vivem aquilo que Deus determinou para os tais. É importante propormos sempre algo para Deus, mesmo em tempo de grandes desafios e crises. So here's where we see purpose, living a life of purpose unto God, even in the midst of crisis. E o que acontece de mais impressionante é que após os 10 dias aconteceu algo sobrenatural. Ele não estava querendo emagrecer. Ele não estava fazendo um controle físico na questão de eliminar. O que ele estava fazendo era tentando agradar ao seu Deus. And something very interesting happened after the 10 days. Daniel wasn't fasting. He wasn't trying to lose weight. He was trying to please his God. Não era uma dieta, não era uma preocupação com seu físico. Era, através da sua atitude, da sua escolha, de definir o seu futuro. And it wasn't a diet, and it wasn't something for his body, but it was a purpose that he engaged in that would define his future.
uma das maiores dificuldades das nações e da humanidade é não conseguir propor algo para Deus. Quando nós propomos algo para Deus e quando nós dependemos deste Deus, independente de qualquer circunstância, ele muda a mesma e faz manifestar sua glória, o seu poder e as transformações. And one of the issues that I see is that many nations or people are unable to fulfill their commitment before God. And by doing so, they are not meeting or not receiving God's blessing. E após os 10 dias, algo surpreendente aconteceu na época. And after 10 days, something surprising happened at the time. E o que aconteceu foi que a Bíblia declara que de todos eles, a aparência de Daniel foi a melhor. And the Bible says that among all of the princes that were there, Daniel was the most physically fit and good looking. A Bíblia ministra, ou a Bíblia vai dizer que Daniel, ele foi o mais sábio, o mais inteligente no meio de todos aqueles que foram constituídos para serem príncipes na época. And the Bible says that Daniel, among all the princes that were called at the time, was the wisest and the most intelligent one among all of them. E foi daí então que o próprio rei instituiu e construiu Daniel como o presidente de todos. Todos passaram a ficarem subordinados a Daniel. And as a result of this 10-day abstinence from the king's delicacies, the king saw in Daniel an appearance that attracted him, and he allowed him to become the president above all the others, and he became the highest ranking officer in the kingdom. Naquela época, e para esse momento da época, Daniel ficou sendo admirado pelo rei com tanta graça. E esta graça era o espírito da excelência que estava sobre a vida daquele jovem. And from that period on, the king admired Daniel and enjoyed his presence. And that was the spirit of excellence that was upon Daniel. É aí onde nós entendemos que um sistema, quem sabe frustrado, ou um sistema que está a ser destruído, não impede das pessoas fazerem as suas escolhas, principalmente quando escolhemos a Deus. E aí então que as transformações e os milagres começam a acontecer. And we see that the circumstances in the world does not hinder us from making choices that are godly, that can bless us. Deus, quando ele age, ele vai agir através de uma escolha nossa. Somos nós que escolhemos. Quando nós escolhemos Deus, é aonde se manifesta o poder dele. Quando nós queremos Deus, é aonde vem o quê? O poder sobrenatural para gerar o milagre, mudando todo o cativeiro, toda a história. And God will move when we make choices. And when we choose God, He will move and change the history and the story so that everything will align with Him, His will for you. Nós podemos observar nesse texto e nessa tudo que a idolatria e todo o sistema financeiro, econômico, o poder da época não impediu que a escolha de Daniel fosse a melhor, para que ele pudesse usufruir daquilo que foi realizado através da sua escolha. And the idolatry at the kingdom present at the time, which was the economic structure and the power, did not keep Daniel from choosing to do what was right, which was to serve God, even among all of everything that was going on. Observamos que a escolha de Daniel, ele foi um ser que orava três vezes ao dia. E também observamos que Daniel sempre teve uma vida de propósito. Ele vivia propondo sempre algo a Deus.
And when we look at Daniel's life, he set as an exile person coming into Babylon, he chose to pray 3 times a day, and he lived a life with purpose, serving God. Observamos que após essa proposta dele, essa escolha dele, houve uma estrutura contrária a Daniel. Eles queriam denegrir Daniel. Na verdade, eles trabalharam contra para que Daniel não pudesse sobressair. And as we look at Daniel's choices, we also see that there was some opposition, and we see that some of the leaders at the time tried to demote Daniel, causing him to lose his place in the leadership that he had. Na verdade, Daniel não tinha medo daquilo que era maquinado contra a vida dele, nas escondidas, porque ele sabia que a escolha dele iria gerar para ele proteção, livramento e prosperidade. And he wasn't afraid to state what he wanted with regards to not joining or eating of the delicacies, because he knew that his choice would give him protection from God. É muito importante quando nós conhecemos Deus e nós propomos a viver uma vida de abstinência e separado a Ele, nós temos uma vida segura, tranquila, independente daquilo que esteja desmoronando ao nosso derredor. And when we take a stand to abstain from the worldly lifestyle, we know that we have protection from God in all that we do. Daniel tinha tanta certeza do que ele estava fazendo que ele não teve medo da proposta indecente que foi a fúria em ser condenado dentro da cova dos leões. And Daniel had no fear when he was condemned to be placed in the lion's den. He was not in fear. Daniel sabia que a cova era realidade, como também ele sabia que os leões eram realidades. E aquele momento era um momento de morte, como quer dizer, humanamente falando, poderia ser o final de Daniel. And Daniel knew that when he was placed in the lion den, the den was real, the lions were real, and he also knew that could have been his end. Quando nós escolhemos certo, e quando as nossas escolhas são escolhas para conservar princípios e também amar a Deus, independente de uma circunstância ou independente de um momento que estemos passando, nos tornamos pessoas tranquilas quando dependemos totalmente do nosso Deus. And when we make the right choices and persevere in them, we will have a life that is fully at peace when we totally depend on our God for everything. Mesmo que haja momentos de inveja, que haja momentos em que a oposição venha aflorar os seus ânimos contra aquele que propõe sempre algo a Deus, é aquela pessoa que descansa neste Deus. And even when people rise and slander you or rise against you, when you have a purpose with God, you will flourish. É isso que eu quero ministrar nesse momento. As nossas escolhas, elas vão definir o nosso futuro, o que seremos e o que teremos. So this is what I would like to share today, that our choices will define our future, who we are and what we will receive. O que é mais impressionante é que quando forjaram esse planejamento de jogar Daniel dentro da cova dos leões, por conta em que Daniel orava a Deus, e na época houve uma ordem, todos que se prostrassem a outro Deus, a não ser a Dário, seria condenado a ser jogado dentro de uma cova de leões famintos. And before Daniel was placed before in the lion's den or in that time frame, there was also a decree that was established saying that everyone needed to bow down before Darius, the king. E é impressionante, porque nós observamos que Dário, ele não era temente a Deus, ou seja, ele não conhecia o Deus de Daniel. Quem ficou desesperado no momento não foi Daniel, que era o réu,
o moço que ia ser condenado. Quem ficou desesperado foi o rei, porque ele não conhecia o Deus de Daniel. And Darius was not a man that knew God. So Daniel was at peace when he was sentenced to be placed in the lion's den. But as we look at the story, we see that Darius was the one that was worried and fearing, and Daniel remained at peace. Ele é gerado quando você não conhece Deus. Todas as pessoas que conhecem Deus, mesmo em apuros e dificuldades, ele tem um equilíbrio e ele tem uma certeza que vai vir também o livramento e, logo, consequentemente, o refrigério e uma recompensa de paz e prosperidade. So despair just demonstrates that you don't know God well, because when you know God in the midst of opposition or things that you may be facing, you will have peace knowing that God will protect you, that God will keep you and will keep you safe. Aparentemente, parecia que o plano da oposição, que eram os invejosos contra Daniel, estava dando certo. Só que eles não sabiam que o moço tinha feito uma excelente escolha e que o Espírito de excelência estava sobre ele. And those that envied Daniel at the time thought that he would not make it out of this situation. But Daniel knew that in him was the spirit of excellence, and he wasn't worried about what was before him. Daniel foi levado ao rei. O rei, por ser da lei dos medos e dos persas, ele era uma lei irrevogável, então ele teve que sentenciar Daniel, mesmo com toda a aflição, porque ele gostava de Daniel e ele admirava Daniel. Daniel, ele sobressaiu, ele prevaleceu na época em Babilônia. And as Daniel was sentenced to the lion's den, this was a decree that had been ordered by the king, and he could not revoke his order at the time. So he was sentenced to go and be placed in the lion's den. E o que é mais interessante, que Daniel, ele estava confiante da escolha, por conta da escolha que ele fez. Daniel estava tão seguro por conta da escolha que ele fez, que quando ele foi jogado dentro da cova, ele não temeu uma sentença de morte. Ou seja, ali era uma prisão, ele estava sentenciado a morrer, e ele não temeu, porque ele sabia que a escolha dele iria definir o seu futuro. And when Daniel had received that death sentence, he knew that he had made wise choices. And he knew that based on these choices, he would not fear, because he wasn't worried about the sentence he had received. A Bíblia vai dizer que depois que Daniel é jogado dentro da cova, foi colocada uma pedra sobre, e o rei teve que passar o seu anel, selando, dizendo, uma pessoa agora foi condenada. Essa, de fato, era a realidade do momento. And when Daniel was placed in the lion's den, the king had to also sign with his ring, stamping it, basically saying that one person had been condemned and sentenced to death. É bom trazer a lembrança no que diz os Salmos de número 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Foi isso que Daniel fez. Descansou na sombra de Deus, porque ele tinha feito uma excelente escolha. And I would like to relate and read Psalm 91 that says, "Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty." And that's exactly what Daniel did. He rested in Christ, in God. Ele estava dentro da cova, ele sentiu a presença dos leões, ele sentiu a presença da morte, mas ele descansou, porque a escolha dele definiu o seu futuro. And Daniel in the lion's den, he sensed the presence of the lions. He sensed the presence of death. But he decided to just rest because he knew he had made choices. A Bíblia vai dizer que o rei perdeu o sono, o rei ficou desesperado. É isso que acontece com as pessoas que não conhecem Deus. O desespero, o medo, a insegurança prevalece por conta das circunstâncias.
quando nós escolhemos Deus e quando nós opinamos Deus, automaticamente, mesmo que as coisas estejam difíceis, nós descansamos e acreditamos no alimento e na provisão. And the story tells us that King Darius was unable to sleep all night. He was worried because he and Daniel had a friendship, and he was worried about Daniel being in the lion's den. And this is an example that we see when non-believers, they just can't seem to rest or find peace because they don't know God. But for those that know God, they believe and they trust in the provision and God's care for them. Aleluia e glória a Deus. E o sobrenatural mais uma vez se manifesta. No outro dia cedo, o rei, com muito medo, ele vai até a cova e chama Daniel bem baixinho, como quer dizer, eu acho que ele não está mais, que ele já morreu, que ele não está mais no mundo dos viventes, e era o medo do rei ter essa notícia e propagar e declarar que Daniel tinha morrido. And as we continue on with the story, first thing in the morning, the king goes to the lion's den and whispers very softly Daniel's name, calling him Daniel. And perhaps he was afraid that maybe Daniel would no longer be found there. But Daniel was there and he came forth. Foi então que o rei foi surpreendido com um fenômeno sobrenatural. Os leões não tragaram Daniel e ao tirar aquela tampa por ordem do rei, a Bíblia diz que Daniel, o rei pergunta, Daniel, você está aí? And we were surprised or are surprised by the supernatural because as the king called Daniel, are you there? Daniel came out. So the supernatural occurred that night. E para a surpresa do rei, Daniel abre a sua boca e diz, meu rei, o meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca do leão, porque contra ti e contra ele nada de errado eu fiz. Não pequei contra o rei e não pequei contra o meu Deus. Ou seja, a escolha dele estava definindo o que Daniel seria futuramente. And as Daniel answered the king, King, I am here, he also said that he knew that God would have protected him because he did not sin against God. And he knew that God would deliver him and that he was in that state, but he was protected. Com aquele fenômeno sobrenatural, através de uma escolha, fez o rei da época fazer um edito, um decreto, declarando que todos no seu reinado se prostrassem diante do Deus de Daniel. And from that moment on, King Darius sent out a decree saying that from now on, all would need to kneel and bow before the God of Daniel. Dário, ele declarou dizendo que o Deus de Daniel era um Deus vivo e um Deus que livrou seu servo. Dário deu testemunha da vida de Daniel por conta da sua escolha. A sua escolha gerou, na época, uma grande mudança radical que fez Deus ser exaltado. And as we see, Daniel's choices had a ripple effect because it caused God to be exalted by his actions, by what had happened to him as God delivered him from the lion's den. E é daí que o rei determina dizendo e que a paz vos seja multiplicada. Ou seja, o que o rei pôde perceber, que uma pessoa que escolhe Deus e que se submete a este Deus propondo algo, será uma pessoa que vai ter o livramento, que vai ter o escape e que o mal não prosperará contra a vida. Quem escolhe faz uma boa escolha. And as we look at this, we see that those that have been making good choices, they will be delivered, they will be set free. God will protect them as they're making choices. Impressionante que o rei ainda diz assim, que o Deus de Daniel era o Deus que salva, livra, opera sinais e faz maravilha. Deus foi exaltado através da escolha de um cristão. And the king himself said that Daniel's God is a God that does wonder, works signs and wonder, does miracle. And through Daniel's choices, God was exalted. O que é tremendo
é que no versículo 28 do capítulo 6, a Bíblia vai dizer que Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Círio. Houve prosperidade em tempos de crise, em tempos de perseguição, em tempos de dificuldade. And the Bible tells us in chapters of Daniel 6:28, it talks about how the kingdom prospered in times of adversity and times of difficulties. Veja os senhores o quanto é importante as nossas escolhas em Deus. Porque quando nós escolhemos em Deus, nós podemos ver que Ele é fiel. Deus é fiel. Deus foi fiel na vida de Daniel em tempos de muitas tormentas e tribulações. And here we see the importance of making godly choices, because God was faithful in hard times in Daniel's life, and he was with Daniel, and he protected, and the same will be with us as we make godly choices. É aí onde eu quero concluir esta linha de raciocínio dizendo o quanto vale a pena escolher. Escolha direito, escolha certo, escolha Deus. Independente das circunstâncias e daquilo que te atemoriza, independente daquilo que está gerando pânico, medo, Deus, que Ele venha ser a tua prioridade. And in the midst of whatever you may be facing, choose wisely. Make the wise choices, make wise decisions. May God be the one that is helping you with all the decisions that you're making in times of adversities and trials. Eu quero concluir esta mensagem dizendo, usando esse exemplo e esse testemunho em dizer o quanto vale a pena escolher certo. Defina o seu futuro. Defina quem será você. Defina quem será a sua família através das escolhas. Seja feliz em escolher. E eu quero aproveitar e dizer, isso é Deus. Com Deus tem como dar errado, com Ele é vencer ou vencer. So I want to end tonight or this day just basically saying make wise choices. Make godly decisions, because that will determine the outcome of your future, the prosperity of your future, the path that you will go. And as we are with God, we always win because God is protecting us, God is with us. So make wise, godly decisions as you are going about your day. Quero agradecer a tua atenção e dizer, seja edificado com esta reflexão. Quero agradecer a irmã Rosemary por esta visão tão saudável. E muito obrigado, irmã Glaucia, por ser a minha intérprete. Enfim, que todos sejam abençoados através das suas escolhas. And I just pray that you will be blessed as you make godly choices. And I want to take this time to thank my sister Rosie Mary and my translator Glaucia for this opportunity. And again, make choices that will generate a good purpose in the future and to prosper you along the way. Muito obrigado a todos. Sejam abençoados e que a bênção de Deus esteja sobre a tua casa, a tua família e sobre tudo o que você fizer. May the blessings of God be upon you, your family, and in everything that you do from this day on. Bênção de Deus. Muito obrigado, irmã Glaucia. E a Deus toda a glória. E aonde chegar esse vídeo, possam pessoas serem edificadas com um exemplo tão bonito que foi Daniel. Termino dizendo, as nossas escolhas irão definir os nossos futuros. Um abraço a todos. So I'd like to thank you all for watching. And again, may we be like Daniel, having the spirit of excellence. And remember that your choices will define your future. So make godly choices. And we were reading from Daniel chapter 6:3 today, if you are looking for the scripture. And we also touched base on Daniel 3. That's where the story of Daniel being sentenced to death in the lion's den. So we kind of, if you want to go back later and read it just to understand a little bit more, the story, God's protection, God's provision, how God
divinely, supernaturally cared for Daniel. You can read the story starting on chapter 3, and it's there. And then we took Daniel chapter 6:3 to speak of excellence, how Daniel abstained from the ways, the Babylonian system. And by doing that, God was able to bless him for him being obedient and standing apart, being set apart. So now I'm going to ask Pastor Calheiros a few questions in Portuguese, and as he answers, I'll translate. I just want us to get to know him a little bit more. Então, eu vou falar em português agora. Nós estávamos lendo do livro de Daniel, capítulo 6:3, onde ali está escrito que Daniel tinha o espírito de excelência. O pastor também mencionou a história que Daniel foi enviado à cova dos leões, e está em Daniel 3. Se você quiser ler a história para entender um pouquinho melhor, porque eu sei que a gente resumiu, mas o propósito da mensagem de hoje, como o pastor disse, nossas escolhas irão determinar o nosso futuro. Então, Daniel foi uma pessoa que foi separada, ele escolheu ser separado, ele escolheu a ser diferente do sistema babilônico, obedecendo a Deus e não se contaminando com o sistema daquela época. Então, agora eu vou estar fazendo algumas perguntas ao nosso pastor para que possamos conhecê-lo melhor. E, pastor Calheiros, nos dá um pouco de informações a respeito do seu ministério aí em Portugal, a igreja, a família que nós temos aí, e também sobre a sua pessoa. Muito bem. Nós estamos como missionários no mundo antigo. Os irmãos sabem que, todos sabem que a Europa é o útero de todas as nacionalidades e de todas as línguas. Nós temos aqui na Europa o inglês, o francês, o alemão, o italiano, o espanhol, enfim. Então, aqui é o útero de todas as nações, de todos os continentes surgem daqui. E nós estamos aqui fazendo a obra de Deus, juntamente com a família, servindo ao povo, à igreja, à nação portuguesa e a este continente. So we've been called to, Pastor Calheiros has been serving as a missionary in Portugal, and he's been saying that Europe is a place where culturally it's very rich. They're dealing with people who speak French, Spanish, English, and many other languages. So they've been called, they've been working with the church there, and multi-nationalities, and so it's a very rich environment to be preaching the word of God. E por quantos anos o senhor tem estado aí em Portugal? Nós temos aqui 2 períodos. Okay. Estivemos aqui quase 4 anos e retornamos ao Brasil. Ficamos 4 anos no Brasil e retornamos para Portugal já tem 5 anos. Então, na verdade, já são quase 4 anos no continente europeu, precisamente aqui em Portugal e também Leiria. So I asked the pastor how long has he been in Portugal. He said that he and his family were there in 2000, and for 4 years they resided in Portugal, and then in 2004 they went back to Brazil and stayed in Brazil for 4 years, and then now they're residing in Portugal again. So, and that's where he is with his family. He has a ministry there with, again, people from many parts of the world, from different languages, different tribes, different locations. So, e nos dá também informação sobre a palavra. Eu sei que o pastor traz a palavra pelo Facebook, tem outros lugares na mídia, social media, que o pastor está postando mensagem, como YouTube, Instagram, ou por enquanto só no Facebook? Veja bem, nós estamos aprimorando essa questão das redes sociais. Ainda não temos um canal no YouTube e no Instagram estamos já iniciando, então estamos formando uma equipe que vai estar nos dando assessoria e que estará nos fortalecendo
nesta questão de divulgar a palavra de Deus, divulgando o nosso ministério, divulgando a palavra de Deus, chegando às nações. Então, em breve, estaremos ampliando a conexão na questão de meios de comunicação para aproveitarmos esse mecanismo e pregarmos a palavra do nosso Deus. Amém. So I asked the pastor if anybody needed to contact him. Right now, at the moment, we're trying to find out where we can find him in social media. So he's working on Instagram, and soon he will have an Instagram page, and we will post the address for you. He is preaching from Facebook, so we will have this information for you. If you need prayer requests, I know that we may have many Brazilians, Portuguese, Spanish-speaking people watching us. If you would like to contact the pastor, we will leave his contact information. Feel free to reach out and ask for prayer. Eu estava falando que o pastor está trabalhando em cima de trazer a página do Instagram. E assim que nós tivermos as informações, nós estaremos postando. E se você tiver algum pedido de oração, quiser entrar em contato com o pastor para trazer alguma palestra, alguma coisa, nós estaremos colocando a informação dele. E você tem toda a liberdade de mandar um pedido de oração para ele ou entrar em contato com ele também, se assim deseja trazê-lo para trazer uma mensagem na sua igreja, ou talvez através da mídia, né? Porque hoje em dia tudo está sendo pela mídia. Então, nós estaremos colocando as informações do pastor, e eu quero agradecer mais uma vez pela participação, pastor Calheiros, muito obrigado. Excelente mensagem de hoje, e que nós possamos pedir a Deus para nos dar esse espírito de excelência, né? Que as nossas escolhas venham ser aquelas escolhas que venham estar alinhadas com a vontade de Deus, para que nós possamos, igual ele mencionou, ter a prosperidade, proteção, segurança de que mesmo em meio de caos, da enfermidade, coisas que estão acontecendo, Deus está conosco. E o mais importante nesses dias que nós estamos vivendo é não temer, não ter medo. E uma das formas de não temer, igual ele iniciou falando, é ter um relacionamento com Deus. Estamos buscando a Deus, estamos fazendo a vontade de Deus e aquilo que ele pede de nós. Então, agora eu vou falar em inglês. So for you watching, we will be posting Pastor Calheiros' information. If you have a prayer request, if you would like to invite him to come and speak at your church, we will have that information readily available for you. And as we conclude, I would just like to ask you that, as he spoke about the spirit of excellence, may we seek God to know what his will and what his purpose is for us. And may we do God's will, so that we too may have the spirit of excellence in everything that we do, knowing that in times that we're living right now, where we are facing many uncertainties and chaos, may God give us a spirit of excellence, not to fear, but to trust in him, knowing that he will take care of everything that he is providing for us. Like Daniel, that he, even if we are wrongly accused, he will be protecting us. He will be taking care of us. So let's make good choices. Let's make choices that will bless our future. Amém? Pastor, mais uma vez, muito obrigada. Eu vou estar desligando. Então, tenha uma boa tarde aí, uma boa noite, um abraço para a família. Deus abençoe. Muito obrigado, Glaucia, e a todos que estiveram conectados conosco. Eu quero somente reafirmar que estamos à disposição para servir. Eu nasci para servir e o meu nome é pronto. E quem desejar em contato conosco pode também por via de e-mail. Nosso e-mail é carloscalheiros@gmail.com. Vou repetir novamente: carloscalheiros@gmail.com. E através também do nosso WhatsApp. O código daqui de Portugal é o 351 e o número é o 936-731-768. Estamos aqui à disposição, independente de fronteira, fusos horários e também distância. Estamos
sempre dispostos a poder atender e contribuir nesse momento tão difícil, quando alguém precisa de uma palavra, de um aconselhamento, de um direcionamento, eu estou à disposição. Que Deus abençoe a todos, obrigado mais uma vez e até a próxima, querendo Deus. Um abraço.